Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com alegria que estamos reunidos mais uma vez em volta da palavra, para dela bebermos, para que deixemos que ela, com a graça do Espírito Santo, conduza as nossas vidas. Eu sou o Padre Paulo, sou natural aí da paróquia Nossa Senhora do Rosário, paróquia a qual eu tenho muito carinho, e também a vocês, amigos do grupo de oração, aí da comunidade de São Cristóvão, bairro Bela Vista, o meu carinho, a minha amizade. Hoje vamos partilhar um trecho do Evangelho segundo São Mateus, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Peçamos no início dessa pregação a graça do Espírito Santo, para que o nosso coração se abra de desejo a buscar a conversão, para voltar o olhar e o coração ao nosso Deus, o nosso Salvador. Por isso cantemos essa canção ao Espírito Santo, preparando o nosso coração para receber a palavra que hoje uma vez mais será semeada em nosso coração. E com essa graça que vem do alto, com essa graça do Espírito Santo, essa semente possa dar frutos para o Senhor, não para a nossa glória, mas como São João Batista, para a glória do Senhor, que nos coloquemos abaixo do Senhor e que Ele apareça e que nós diminuamos, porque esse é o sentido da vida do Batista e deve ser também o sentido da nossa vida. Por isso, repito uma vez mais, peçamos essa graça do Espírito Santo que nos auxiliará a buscarmos cada vez mais Jesus. Cantemos ao Espírito Santo e da sua maneira, do seu jeito de rezar, vai pedindo essa graça que vem do alto para nos conduzir nessa noite de oração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Ó Deus de bondade, obrigado por essa graça que vem do alto. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que encharcou os nossos corações com vossos dons celestiais, para estarmos abertos à palavra que hoje será lançada em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciemos essa pregação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, para que possamos receber a palavra do Senhor. Convido que você pegue a sua Sagrada Escritura, novamente repetindo no capítulo 3 de São Mateus,
versículo 1 ao 12. Então, vou ler a passagem que me foi pedida para pregar nessa noite e prestemos atenção o que o Senhor tem a falar a nós nesta noite de grupo de oração. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturião de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzia então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão. Limpará a sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas, quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante desta passagem que acabamos de ouvir, de São Mateus capítulo 3, de 1 a 12, devemos nos perguntar agora o que o texto diz para mim e para vocês. O que esta palavra de Deus quer fazer de mudança em nossas vidas? A partir daquilo que João Batista anunciava, a partir daquilo que ele testemunhava, a partir daquilo que ele denunciava e também aquilo que ele anunciava. Se olharmos para o trecho da Sagrada Escritura, desses versículos que acabamos de ouvir, percebemos então que a primeira parte é a palavra anunciada por São João Batista, é aquilo que fica mais forte em nossos corações, aquilo que hoje a palavra então quer trazer para o meu coração e para o teu coração. Arrependei-vos. A primeira parte então é a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E o arrependimento, ele também tem a ver com a conversão, porque arrependimento e conversão constituem a condição necessária para receber a salvação trazida pelo reino de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, essa passagem bíblica hoje quer nos lembrar que somos feitos para o céu, que o nosso reino não é este mundo, nós não somos daqui, nós somos concidadãos dos santos. Nós devemos buscar continuamente a morada eterna. Por isso devemos nos arrepender, por isso devemos nos converter ao Senhor. Deixar que essa palavra hoje anunciada por São Mateus, trazendo a pregação de São João Batista, para que possamos nos arrepender e nos converter a Jesus, nosso Salvador. A outra parte, então, desse trecho bíblico é o testemunho de São João Batista, a partir da sua vida simples, a partir das suas vestimentas e a partir também daquilo que São João Batista se alimentava. A vida simples do profeta não tinha muita coisa,
mas com aquilo que vivia, com aquilo que tinha, já era o necessário. E o principal era então preparar o caminho do Senhor. A nossa conversão, ela deve passar também, o nosso arrependimento deve passar também pela nossa forma de ser, de se vestir, de falar, de olhar, de escutar, os nossos comportamentos perante a sociedade. Então, olhando para o testemunho de São João Batista, devemos desejar também essa conversão de atitudes, que tenhamos essa graça. A terceira parte que o texto nos apresenta, então, é a denúncia. O profeta é aquele que denuncia. Claro que não para denegrir a imagem, não para julgar, mas para que a pessoa que precisa dessa conversão, desse arrependimento, a quem João Batista está se dirigindo, aos fariseus e saduceus, para que possam alcançar também a salvação. Denunciava para que houvesse também no coração deles esse arrependimento. Nós também devemos ter essa atitude, denunciar com compaixão, com amor, porque, como diz São Tomás de Aquino, devemos corrigir sim, devemos ir ao encontro do irmão, mas não para julgar, para que ele alcance a salvação. E a última parte dessa passagem bíblica é o anúncio que São João Batista faz. Anúncio de quem? Do Messias, o Salvador da humanidade, Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Aquele que viria para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. São João Batista, ele batiza para a conversão, mas virá o Salvador que concederá o perdão dos pecados. Essas então são as são as partes do texto, divididas em 4 partes, para que olhemos e vivamos também o que o texto hoje está nos pedindo. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, devemos então nos arrepender das nossas faltas e converter o nosso coração ao Senhor. Porque se assim fizermos, com essas atitudes de São João Batista, daremos sim passos à conversão. E a partir dessa conversão, traremos em nós essa característica missionária, profética de São João Batista. Então, as atitudes: pregar a palavra, não ter medo de chamar a conversão, ter uma vida simples, sabendo que quem deve aparecer nas nossas atitudes, na nossa pregação, no nosso cantar, no nosso rezar, é Jesus. Então, uma característica bem clara na vida de da vida de São João Batista. E o outro ponto é realmente ter em nós essa conversão autêntica. Devemos deixar que essa palavra de hoje ressoe em nosso coração e possamos nos arrepender. Porque se assim fizermos, vamos ter então essa característica missionária profética de São João Batista, que é justamente a coragem de chamar a conversão, não ter medo de anunciar, não ter medo de chamar para perto de Jesus. E a característica bem clara, relembrando, é o testemunho de vida, o testemunho de São João Batista. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, para que alcancemos essas características, para que tenhamos em nossa vida o que continha na vida de João Batista, é preciso então que façamos penitência. É preciso que desejemos do fundo do nosso coração essa conversão. E a conversão passa pela penitência. Penitência a partir dos conselhos evangélicos, mas também passar pelo grande sacramento da penitência, que perdoa todas as nossas culpas. Então devemos buscar, deixar então que as palavras de São João Batista ressoem no nosso coração: arrependei-vos, convertei-vos até o Senhor. E a partir desse encontro com a palavra,
a partir desse ressoar da palavra dentro de cada um de nós, possamos então desejar: eu quero me arrepender das minhas faltas, eu quero me converter ao Senhor. Aí vamos dar passos para a conversão. E nessa noite, então, esse primeiro passo somente, o passo da penitência. Que possamos buscar essa penitência de todo o nosso coração. Porque a penitência faz com que deixemos de lado os vícios. Ou melhor, a penitência nos auxilia para vencermos as tentações. Corramos, queridos irmãos, queridas irmãs, ao encontro do Senhor e peçamos o perdão de nossas faltas, porque Ele perdoa todas as nossas culpas. Ele nos trata com carinho e com compaixão, já vai dizer o salmista. Mas devemos ter então em nós o desejo, porque o desejo faz com que realmente concretizamos esse ir ao encontro, concretize em nós o arrependimento para que peçamos o perdão dos nossos pecados. E tudo isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é para que tenhamos uma vida voltada para o céu. É preciso o arrependimento, é preciso a conversão para alcançarmos o céu, para alcançarmos a vida eterna. E essa vida eterna que já começa aqui. Uma conversão para o Senhor, para que vivamos à altura do Evangelho. Uma conversão para que testemunhemos aqui o amor de Deus. Um amor que vai passar pelo testemunho de nossa vida, que vai passar pelo anúncio da palavra do Senhor, como João Batista, anunciando o arrependimento, anunciando a conversão, dizendo a todos que o reino dos céus está próximo. Que possamos nós, a exemplo de São João Batista, anunciando a palavra, testemunhando, denunciando e anunciando o Salvador, possamos continuar nesse caminho de conversão, nesse caminho de salvação, nos arrependendo todos os dias de nossas faltas e correndo ao encontro do Senhor, nosso Salvador, que nos ama e deseja a nossa salvação. Por isso, enviou profetas para anunciar essa grande maravilha da boa nova do reino dos céus. Homens e mulheres abraçaram o arrependimento e a conversão e hoje intercedem por nós e são para nós exemplos de vida, para que nós aqui busquemos a salvação, a santidade, caminhando junto como igreja para o reino dos céus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós, concedendo saúde e paz, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.